Nós vimos no começo do encontro aí o capítulo 2º das partes, né? O capítulo 3º da competência na execução, agora capítulo 4º. Estamos por hora seguindo numa sequência aqui do legislador. Isso não é uma obrigação. Isso não vai acontecer sempre. Eu vou logo dar um retorno aqui, né? Dar um retorno lá no título executivo judicial. Mas veja aí, ó, capítulo 4º, dos requisitos necessários para realizar qualquer execução. E como eu lhes disse, seção 1ª do título executivo. Veja que o próprio legislador, ele às vezes desliza, mas ele foi bem didático de modo geral no código. E antes de começar a tratar propriamente do título executivo, olha que beleza, olha o 783. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Esse 783, essa certeza, liquidez e exigibilidade, são os atributos da obrigação que eu fiz menção ainda há pouco com os senhores. Certeza, liquidez e exigibilidade. Nós falaremos separadamente, provavelmente no final, na segunda metade da próxima aula. E aí o 784 vai prever assim, ó, são títulos executivos extrajudiciais, que nós não vamos ver aqui. Isso eu falei que nós vamos tratar de considerações gerais até chegar nas espécies de título executivo extrajudicial. Então essas são, o 784 está na verdade inserido no subitem do título executivo, que são as espécies de título executivo. Eu vou começar logo por aqui, porque está no 784 na nossa sequência. Espécies de título executivo. Temos os títulos executivos judiciais, que estão previstos no artigo 515. Vou pegar o caput do 515, só porque eu coloquei aí o caput do 784. Não, antes disso, ó, o título extrajudicial está no 784. Tratei das espécies ali. Olha o que prevê o 515, olha o que prevê o 784, estava aí em cima já. Percebam que eles não definem. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos desse título, quer dizer, são títulos executivos judiciais, que vão ser cumpridos como cumprimento de sentença, cujo cumprimento dar-se-á pelo cumprimento de sentença. 784, são títulos executivos extrajudiciais. Eles têm 2 pontos ali, né? E continuam com vários incisos. Esses incisos nós vamos ver separadamente, um por um. Uns vão demandar uma análise mais aprofundada, outros vão ser o que está escrito mesmo, uma apresentação para os senhores na próxima aula. Tá? Mas ainda aqui na parte introdutória do título executivo, quero lembrar os senhores, mais uma vez, e aí me perdoem a repetição, mas é porque tudo isso está inserido no mesmo contexto, o título executivo ele é um requisito específico da execução. E por que nós temos o requisito específico da obrigação? Pelo princípio da formalidade da execução. Não vou perder aqui tanto tempo repetindo, mas é aquela ordem geral de ideias de que o legislador, representando o Estado legislador, ciente que a atividade executiva, a atividade jurisdicional de natureza executiva, que ele está sendo chamado a desempenhar, é por demais agressiva, ele acrescenta requisitos formais, que nós já mencionamos, dentre os quais é o título executivo. Então, o fundamento da existência do título executivo é uma formalidade maior na execução em decorrência da agressividade da medida. Daí que é comum se falar, tem um jargão, um aforisma aí clássico na prática forense, que é nulla executio sine titulo. Nulla executio sine titulo. O que significa? Que a execução é nula se não tiver título. Nulla executio sine titulo. A execução é nula se não tiver título. Isto é representado, isto é bem representado no artigo 803 do CPC.
Tá aí o artigo 803. Espera aí que tá errado ali. Artigo 803 do CPC. É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Certeza, liquidez e exigibilidade são, portanto, atributos que devem se fazer presentes no título executivo. Mas eu sei, nós falaremos sobre a certeza, liquidez e exigibilidade depois. Se a lei está dizendo que é nula a execução se tiver título e o título não representar uma obrigação certa, líquida e exigível, está implícito ali a previsão de que se não tiver título, ela é nula, né? Então, nula execúcio sine título, artigo 803 do CPC. Uma outra manifestação desse dever de apresentação do título está no artigo 798, inciso 1º. Está aí, artigo 798, inciso 1º do CPC. Ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com título executivo extrajudicial. No título executivo judicial, em geral, vai se dar no mesmo juízo para fazer cumprir o título que ele mesmo juízo formou. Mas nós já adiantamos aqui, e vamos ver melhor isso na próxima aula, existem títulos executivos judiciais que são formados por outro juízo, como a sentença penal condenatória. Quem formou uma sentença penal condenatória transitada em julgado foi o juízo penal. O juízo penal não tem competência para executar civilmente. Ele vai executar a pena. O juízo civil não pode executar pena, o juízo penal não pode executar patrimônio. Então, a parte interessada vai buscar no juízo civil a satisfação de um título executivo judicial. Aplica-se a mesma coisa aqui. Ao dar início a um novo processo num juízo civil, para fazer executar um título judicial, mas um título judicial que não foi o juízo civil que formou, foi um juízo criminal, é claro que a parte tem que juntar o título executivo. Nula execúcio sine título. As regras do processo de execução aplicam-se no que for cabível, compatível ao cumprimento de sentença e vice-versa. Ok? Pois bem, tem um outro aforisma, tem uma outra dessas lendas, desses jargões forenses, esses contos forenses, que além de nula execúcio sine título, era assim, ó, não, é assim, mas é temperado com o que eu vou explicar aqui. Nulos títulos sine leges. Nulum título sine leges. O título é nulo se não provier de uma lei. O título é nulo se não derivar de uma lei. E eu mencionei para os senhores ainda agora ali, o título executivo judicial. Tem um rol no artigo 515. Título executivo extrajudicial. Tem um rol no artigo 784 do CPC. Nós veremos que esse rol dos títulos extrajudiciais, ele nem mesmo é exaustivo. Ele é exemplificativo. E o seu último inciso diz isso. Outros títulos previstos em outra lei. Mas aí não muda, né? Porque a previsão vai vir de uma outra lei. Aqui a ideia é um princípio da legalidade. O título é nulo se não houver previsão em lei. Não é princípio do Código de Processual Civilidade. Né? Algo parecido com a legalidade dos recursos, né? Tem que estar constante de uma lei, não necessariamente no CPC. Tem diversos desses títulos aí, a dívida agrária, diversos títulos que fazem parte do sistema financeiro habitacional. Sistema financeiro habitacional não, também habitacional. O sistema financeiro nacional, em várias ordens que estão previstos em lei e não no CPC. Então tem cédula de crédito disso, cédula de crédito daquilo, rural, comercial, agrícola, tem diversas cédulas de crédito, que são títulos executivos. Por quê? Porque a lei de regência prevê que é título executivo. Até aqui não mudou. São títulos que têm essa característica executiva, têm esse atributo de servir como um instrumento para o Estado agredir o patrimônio, porque derivam de uma lei. Até aqui nada mudou. O que nós temos aqui para temperar
como diria eu, tô quase um Jacan, se é que eu já não passei o Jacan, né? É um tampeiro. O que nós temos aqui de novo para dar uma colorida? Tá rindo, né, Bianca? Para dar uma colorida nesse nullum titulus sine leges. Os senhores vão se lembrar, pedir muito dos senhores, uma hora dessas. Gostou, Mariana? Pedir muito dos senhores, às 10 horas de uma segunda-feira, que os senhores se lembrem do artigo 190 do CPC. O artigo 190, que é uma cláusula geral para negócios jurídicos processuais. É uma cláusula geral dos negócios jurídicos processuais. O que é um negócio jurídico processual? É uma atribuição de poder quanto ao procedimento para as partes. Vamos pegar, eu não me proponho aqui a analisar o 790 a miúde, tá? Vai ser o que nos interessa a respeito do que nós estamos vendo. Olha o 190. Versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição. Direitos que admitem a autocomposição não é sinônimo de direito disponível, tá? Mas um dos exemplos daqueles que admitem a autocomposição são os direitos disponíveis. Vamos ficar aqui no direito de crédito. A obrigação do réu pagar ao autor 100 mil reais. Isso é um direito disponível. O réu paga como quiser, o autor pode até abrir mão, é disponível, é de crédito, é dinheiro dele. Então, tá ali no 190, né? É lícito às partes plenamente capazes, aqui um requisito, capacidade das partes. Mas o que é lícito às partes fazerem? Estipular mudança no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa. Até aqui não muda muito. Não estamos falando de procedimento, né? Estamos falando da sequência de atos. Vai sair um ato, vai entrar um ato. Não é disso que estamos falando. Mas também o código não parou, né? O dispositivo diz que além de ajustar o procedimento, podem convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Esse dever da parte de juntar um título executivo, será que isso pode ser objeto de um negócio processual? Quer dizer, será que as partes podem convencionar que essa folha de papel aqui, que não é título executivo, nem pelo 515, nem pelo 784, nem por nenhum outro dispositivo legal, nem por uma outra lei, nulo título sine lege. O título é nulo se não tiver uma força normativa, se não tiver uma lei subjacente. Isso sempre foi assim. Mas e o que fazer com 190? E se tiver uma cláusula, um pacto convencional bem destacado, bem válido, partes capazes, dizendo que essa folha de papel, que a princípio nós sabemos não é título executivo, mas entre a gente vai passar a ser. Será que as partes podem convencionar criando um título executivo? Olha, eu tenho visto muita gente dizendo que sim. Dizendo que sim. Pode. Aí você pode pensar assim, mas e a natureza pública? Bom, a natureza pública do processo vem sendo temperada com essa cláusula da atipicidade dos negócios processuais. Não, mas espera aí. Agora eu vou acabar com a sua aula rapidinho. E o nulo título sine leges? De onde vem a autorização em lei para que essa folha de papel seja um título executivo? Tá na tua cara aí, bobo. Ó. 190. Essa cláusula geral da atipicidade dos negócios processuais, dito de uma outra forma, a possibilidade, quem sabe, das partes estipularem por ato negocial entre elas que certo título é título executivo para elas, claro que elas não podem prever para Deus e o mundo, né? Mas para elas, é um direito delas. É uma beneficiando a outra. Ou seja, lá quem for a juízo, não precisa propor uma ação de conhecimento, não. Já pode utilizar isso aqui como título executivo. Essa folha de papel, que não seria entre a gente, vai ser. Olha, eu tenho para mim que tem que ser assim mesmo. Mas cadê a lei autorizando? Aí o 190. Continua. O negócio jurídico processual não seria um óbice a estipulação de títulos executivos que não estão previstos em lei especificamente, porque o 190 está previsto numa lei. Então essa exigência de legalidade, por isso que eu disse, não é que não existe mais, continua tendo ali o nulo título sine leges.
essa sempre foi uma ordem prevalecente, continua. Só que o 190 é uma previsão normativa bem aberta. Então essa ideia que o nulo título sine lege era para fechar, só é título executivo, isso, que especificamente o legislador prevê, com o 190 ele fala, ó, é tudo isso aí que está expressamente previsto em lei, e mais o que a mente dos senhores aí, partes, quiserem, porque nós estamos diante de um novo processo. Isso só é possível compreender se você compreender o que é o processo cooperativo. O processo cooperativo é aquele em que nós estamos rediscutindo essa proeminência do Estado. O processo continua sendo um instrumento do Estado, mas ele não é só do Estado. O processo, antes de interessar o juiz, interessa as próprias partes. Então talvez um equilíbrio, vamos assim dizer, aí não dá para ver aqui, até porque não dá tempo, mas seria um equilíbrio do processo tradicional estatizante, com o juiz como todo-poderoso, um equilíbrio com o processo arbitral. Porque essa galera estava tudo indo para a arbitragem, e se resolvendo na arbitragem, nas câmaras privadas de arbitragem. O novo código atento a isso trouxe um processo civil atualizado. Ele continua sendo estatal, mas sem aquela ideia de que o juiz é o todo-poderoso, é o babalorixá, e só o juiz pode. Há um equilíbrio maior entre os poderes do juiz, do Estado, né, o juiz enquanto representante do Estado, e das partes. Isso é um mundo. Cláusula geral de negócio processual repercute no processo como um todo, e aqui na execução também. Tem provocado reflexões nessa seara. Ok? Uma última consideração é que a gente venha assim, a definir o que é título executivo. Né? Título executivo, meus amigos, portanto, ele é um ato jurídico ao qual a lei atribui eficácia executiva. A grande questão, então, é um ato jurídico ao qual a lei atribui eficácia executiva. Vamos de trás para frente. Eficácia executiva é esse potencial de provocar o Estado juiz para agredir o patrimônio. É isso. Está na folha de papel que, se não pagar, vai poder executar diretamente. Está na lei do cheque, prevendo que, se não pagar o cheque, a parte pode, respeitando o prazo, que é em geral de 6 meses, a parte pode executar diretamente. Eficácia executiva é esse atributo, portanto, de servir como um instrumento que viabilize, um instrumento que faça a parte cumprir. O juiz vai ticar lá o título executivo. Isso aqui é um título executivo. Com isso aqui você pode pedir a minha atividade e agredir o patrimônio. Se não tiver título executivo, não pode. Isso que é eficácia executiva. É o ato jurídico ao qual a lei atribui eficácia executiva. Previsão em lei. Essa é a ideia de que nulo título sine lege. Essa previsão legal, ela tinha uma perspectiva taxativa, só era título executivo aquilo que a lei especificamente prevê. Esse 190 nós estamos vendo que trouxe um novo colorido. Ter previsão em lei não é que gera um óbice, na verdade gera uma nova leitura de acordo com o 190 que tem uma redação aberta. Ele não fala que essa folha de papel aqui pode ou não pode ser. Convenção entre as partes. Se as partes convencionarem, tem para mim que é de se admitir. Tá? Mas continua tendo ali a legalidade, continua tendo nulo título sine lege, com um colorido do 190. Ok? A parte inicial permite que a gente encerre a aula. Falta ver, título executivo é o ato jurídico ao qual a lei atribui eficácia executiva. Falamos da eficácia executiva, falamos da atribuição dessa eficácia pela lei, agora falta falar do ato jurídico. Título executivo, meus amigos, é o ato jurídico. Havia, ou ainda há, uma certa celeuma sobre a natureza do título executivo. O título executivo, ele não pode ser tido como um documento. Tá? Prepondera esse entendimento com o qual eu concordo. Vejam, documento, meus amigos, se relaciona à prova documental. Documento é uma das espécies de prova documental. A prova documental serve para formar o convencimento do juízo sobre uma alegação, julgamento de mérito, sobre uma alegação. Então, documento, prova documental, são atos importantes lá para a tutela cognitiva. Aqui na tutela executiva, nós não podemos conceituar ou tratar o título executivo como sendo um documento, porque na tutela executiva,
não é proibida a prova, mas também não depende de prova. A tutela executiva não depende de prova. O título executivo já é em si um instrumento hábito para fazer valer, apto para fazer valer, suficiente, portanto, para fazer valer a execução. A lógica dele não é como documento. Tem outra. Se o título executivo fosse um documento, nós daríamos razão àquela lenda urbana, lenda forense, que tudo quanto é lugar fala que já viu, mas duvido ninguém viu. Aquela ideia de que eu tinha um cheque de 5 milhões de reais nos autos. O devedor foi no balcão, pediu vista dos autos, deram os autos para ele estava folheando ali, ó. Quando o cara do cartório deu mole, ele tirou o cheque, rasgou e engoliu. O que fazer com um devedor que engole o cheque, sendo o cheque um documento? Ué, se é um documento, só vale se estiver documentado nos autos. O cara comeu, acabou a execução. Isso é crível, senhores? Os senhores acham que isso é crível? Você imagina, o cara vai lá e rasga, taca fogo na sentença. Fazer o quê? Se fosse um documento, tem que botar um outro no lugar. Ah, não, mas sentença você imprime o arquivo. Tá, pegou fogo. Vai ter que restaurar os autos. Veja, título executivo não é sentença. Porque senão você estimularia uma indigestão dos devedores, ia lá e comia nota promissória, comia duplicata, comia o que tivesse representado lá como título executivo. Ah, para não falar em comer, é muito esdrúxulo. O cara vai lá e taca fogo nos autos físicos. E aí, fazer o quê? É porque não é documento. Na verdade, o título executivo é o ato jurídico. O ato jurídico que, em geral, é representado por um documento. Mas o documento é a externalidade. É a exteriorização do ato. O ato está na essência, portanto, meus amigos. O ato jurídico é que é título. Na verdade, quando a lei diz que o título executivo é o cheque, não é a folha do cheque. O cheque, como ato jurídico, é o ato de se comprometer a pagar por aquela cártula aquele valor. Perdeu a cártula, mas você consegue, por outros meios, comprovar o ato jurídico, você pode executar. Eu sempre dou como exemplo a seguinte situação, e eu vou falar em 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Eu minto, né? Vai acabar sendo 5 ou 10. Não, mentira. Rápido aqui. Você imagina o cara que está sofrendo um golpe. O cara tem a prova, o cara tem a materialização de um golpe. Um golpe passado por uma cártula qualquer, um cheque. Aquele cara, ele pensa em fazer, além de fazer valer o seu interesse patrimonial, ele pretende fazer a denúncia no sentido, né, usual, não técnico. Ele pretende ir à delegacia para dar ciência daquele delito. O delegado vai precisar investigar, apurar ali. Você acha que o delegado vai exigir que fique com ele, delegado, o cheque? É imprescindível. Porque senão ele vai trabalhar à toa. É imprescindível que você pegue o 71, que você tenha materialidade. Mesmo assim, muitas vezes não dá em nada. Mas sem o cheque, nem pensar. Se o estelionato foi praticado por meio de um cheque, é necessário que o cheque fique presente. Mas então você vai colocar a vítima entre a cruz e a espada. Né? Porque ou ele faz um bem para a sociedade como um todo para tentar pegar aquele cara deixando o cheque lá. Ou ele vai a juízo para mostrar o documento. O título executivo dele é o documento, é porque não é o documento. Ele deixa lá na esfera criminal, pega uma certidão qualquer e reproduz aquilo em juízo, e explica, excelência. Acontece o seguinte, o título executivo é esse cheque como ato jurídico, o cara se obrigou a me pagar tanto, não pagou porque é um estelionatário, até acho que não vai dar nada, mas eu quero tentar aqui, ó, tá aí o cheque. E o original desse cheque, o documento em si, original, isso aqui é uma reprodução. O documento original desse cheque está lá na delegacia. O que o juiz vai indeferir a inicial dele? Vai falar assim, ou você é um sujeito individualista e egoísta, que não dá ciência à autoridade competente e vem aqui satisfazer o seu interesse privado, ou você faz um bem para todos e espera lá demorar anos. Aí vai demorar muito. Depois de demorar muito, você pega lá e vem aqui para executar? Claro que não é isso. O cara pode fazer os dois paralelamente? Claro, senão não faz sentido nenhum. É porque título executivo, meus amigos, não é um documento. É um ato. Está na essência, portanto. Um outro exemplo. 1 minuto. Uma sentença judicial para você executar. Pegou fogo no fórum. Pegou fogo na vara.
Autos físicos, né? Ou foi corrompido o arquivo eletrônico. Você vai executar uma reprodução daquilo. Uma reprodução daquilo. Ok? Então, o título executivo, estou convencido que não é um documento, porque não tem sentido probatório e não tem essa finalidade de restringir. O título executivo é a essência. O título executivo é o ato. Os atos podem ser representados ou não em um documento. Ok? Beleza? É isso, meus amigos. Nós vamos ficando por aqui. Fizemos uma introdução, uma boa introdução sobre os títulos executivos. Na próxima aula, as espécies de título executivo.